O dióxido de carbono passa para o estado sólido, gelo seco, a menos 78 graus Celsius e retorna ao estado gasoso à temperatura ambiente. O gás é facilmente solubilizado em água, capaz de absorver radiação infravermelha da superfície da Terra e não conduz a eletricidade. Ele é utilizado como matéria-prima para a fotossíntese até o limite de saturação. Após a fixação pelos organismos autotróficos, o gás retorna ao meio ambiente pela respiração aeróbica, fermentação, decomposição ou por resíduos industriais, queima de combustíveis fósseis e queimadas. Apesar da sua importância ecológica, seu excesso causa perturbações no equilíbrio ambiental. Considerando as propriedades descritas, o aumento atmosférico da substância afetará os organismos aquáticos em razão da... E aí ele coloca pra gente as alternativas, então depois da vinheta tem mais uma resolução do Aulas a Mais. E para resolver essa questão do Enem, a gente tem que se atentar ao texto e entender o que esse texto quer dizer. Bom, esse texto está falando do CO2, ou seja, foco no gás carbônico, e esse texto está também falando de diversas maneiras que esse gás carbônico pode ser absorvido ou liberado no ambiente. Aí ele fala de combustíveis fósseis, ele fala de respiração aeróbica e assim por diante. Mas no fim das contas, o que a questão do Enem quer saber de verdade é como que esse aumento atmosférico da quantidade de CO2 afeta os organismos aquáticos. E se está falando de aquáticos, eu tenho que pensar na água naturalmente. Então vamos pensar o seguinte: esse CO2, quando ele está no ar, ele não interage com a água. Porém, quando esse CO2 é solubilizado em água, ele está interagindo diretamente com a água. Então a gente tem que ter cuidado em tratar da solubilização do CO2 nessa questão. E a primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte: eu tinha CO2 gasoso na atmosfera, ele está no ar atmosférico, e esse CO2 ele solubiliza em água, formando um equilíbrio com o seu CO2 aquoso. Se você já assistiu às aulas na plataforma do Aulas a Mais, você está mais do que acostumado com esse tipo de equilíbrio, que é o equilíbrio da solubilização de um gás. Se não, volta no nosso canal e procura por essas aulas, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Então a gente começa com o CO2 gasoso e no ar atmosférico solubilizando em água, ou seja, virando o CO2 aquoso, e esse CO2 em água, você precisa lembrar daí de outro equilíbrio muito importante envolvendo o CO2 em água, que é o equilíbrio do ácido carbônico, ou seja, o H2CO3. O H2CO3 é um ácido presente na água do mar, por exemplo, e muito importante pela regulação da acidez da água do mar. Porque esse ácido carbônico, ele é um ácido muito instável, você já deve ter visto essa reação em algum lugar, e esse ácido ele fornece alguns equilíbrios químicos. O primeiro dos equilíbrios é quando esse ácido de fato libera H+ em solução, deixando HCO3- também em solução, todo mundo aquoso, e a outra metade desse equilíbrio é esse ácido se separando em H2O e CO2, todos aquosos. Óbvio que a água é líquida. Olha que coisa mais bonita que a gente percebeu. Esse CO2 aquoso é o mesmo CO2 aquoso que está aqui. E esse CO2 aquoso está em equilíbrio com o CO2 que está na atmosfera. Opa, agora a gente conseguiu entender a influência do CO2 na atmosfera nos ambientes aquáticos, porque esse equilíbrio do H2CO3, ele acontece na água do mar, por exemplo, na água do rio. Existe a presença de H2CO3 em toda a água, já que o CO2 é facilmente solubilizado em água, como o próprio texto da questão falou. E aí essa questão ela vira uma questão de deslocamento de equilíbrio. E sem nem olhar as alternativas, você vai perceber que, lembrando do deslocamento de equilíbrio, você mata essa questão. Taif, como assim? Olha só, vamos fazer o deslocamento de equilíbrio. Princípio de Le Chatelier. Toda vez que eu perturbar o sistema, a natureza vai ser do contra, ela vai fazer um procedimento no intuito de minimizar essa minha perturbação. E qual é a perturbação que está acontecendo nesse sistema? O CO2 atmosférico está aumentando em concentração. Ele falou que é o aumento de CO2 atmosférico que vai influenciar nos organismos ou no meio aquático. Portanto, eu aumento a quantidade de CO2 gasoso. Quando eu aumento a quantidade de CO2 gasoso, esse equilíbrio automaticamente desloca-se para a direita, aumentando também a quantidade e a concentração de CO2 aquoso. Só que esse CO2 aquoso é o mesmo CO2 aquoso que está aqui e que, portanto, também teve sua concentração aumentada. Quando essa concentração de CO2 aquoso aumenta,
aumenta, esse segundo equilíbrio também desloca-se para a direita para diminuir a concentração de CO2, consequentemente aumentando a concentração de H+ no meu recipiente. Olha só, o que acontece quando aumenta a concentração de H+ no recipiente? O que acontece com o pH desse recipiente, desse sistema, ou no nosso caso, do ambiente aquático? O que acontece é que quando eu aumento a concentração de H+, eu consequentemente diminuo o pH da água. E olha que coisa mais linda, olha que coisa mais bonita. Todas as vezes que eu diminuo o pH da água, eu estou causando uma redução do potencial hidrogeniônico da água, que é exatamente o que está na alternativa A dessa questão do Enem. Uma questão muito boa que fala de deslocamento de equilíbrio, mas para perceber que era um deslocamento de equilíbrio, você tinha que capturar algumas informações muito importantes do texto. Essas informações vinham do próprio foco da questão no CO2, então você tem que lembrar do CO2, tem que perceber que ele falou da solubilização desse gás em água e tem que lembrar que esse equilíbrio aqui, ele é muito clássico, ele é muito importante na química, que ele fala da acidez gerada aí pela adição de CO2 no recipiente ou até a basicidade gerada pela retirada de CO2. Esse equilíbrio é um equilíbrio também muito importante no corpo humano, porque quando eu aumento a quantidade de CO2 no sangue, eu também estou acidificando o sangue. Então também acontece no sangue humano, então é importantíssimo que você já conheça esse equilíbrio. Bom, me fala o que você achou da resolução dessa questão, me fala que você fez desse jeito, se você fez de outro jeito, o que você pensou, a gente quer te ouvir. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela atenção, tchau!